Olá, pessoal. Eu me chamo Leno Francisco Damer e nós estamos iniciando mais um Pela Filosofia Nossa de Cada Dia. Gostaria de refletir com vocês hoje acerca de uma 13ª lição sobre ética. Nós já chegamos à nossa 13ª lição e eu gostaria de intitulá-la aqui para vocês de Aprendizado Moral e Evolução Histórico-Social. Aliás, na verdade, essa poderia ser uma das primeiras lições sobre ética, inclusive, porque, de fato, ela representa a própria possibilidade de os seres humanos se assumirem de modo reflexivo, de modo criativo, de modo controlado, de modo corretivo ao longo do tempo. Esta é uma característica muito básica dos processos de socialização e de subjetivação humanos, ou seja, de que nós conseguimos nos construir ao longo do tempo, nos reconstruir ao longo do tempo nessa interação de socialização e de subjetivação. Portanto, de que nós aprendemos ao longo do tempo com uma reflexivização das nossas próprias condutas, das nossas práticas, dos nossos valores, inclusive com a reflexivização das práticas, dos valores, das condutas, dos símbolos de outros sujeitos, de outros grupos, de outras sociedades, se for o caso. Então, como eu disse, a nossa 13ª lição, ela se intitula Aprendizado Moral e Evolução Histórico-Social. E isso a partir de um duplo pressuposto. O primeiro deles, que, como eu disse, é um dos núcleos estruturantes da ética e da filosofia política, da educação, da ciência, diz respeito ao fato de que nós podemos aprender, ok? Nós não nascemos prontos, nós não nascemos formados, nós nascemos com potencialidade humana e essa potencialidade humana ela é realizada e depende dessa correlação de socialização, subjetivação. Então, o pressuposto central aqui, a ideia central aqui é de que nós podemos aprender ao longo do tempo e corrigir, ou mesmo afirmar aquilo que de fato é importante, corrigir aquilo que está errado, digamos assim, e afirmar e até maximizar, maturar aquilo que de fato nós estamos fazendo de certo, falando de maneira genérica. Esse é o primeiro aspecto do fato de que nós podemos aprender ao longo do tempo. E o segundo aspecto diz respeito exatamente ao fato de que a evolução humana, em termos históricos sociais, é demarcada exatamente pelo incremento dos seus processos de aprendizagem, os quais, uma vez consolidados, não admitem regressão. E, aliás, quando nós vemos a história das nossas sociedades, nós podemos perceber, embora sempre com os cuidados específicos, que há aprendizado moral ao longo do tempo e que esse aprendizado moral não só se consolida, como ele gera instituições, práticas, valores, símbolos consentâneos e até radicaliza os déficits que ainda se mantêm e, por consequência, exige novos aprendizados, novos movimentos histórico-políticos que corrijam estes erros que ainda se mantêm. Então, vejam, o aprendizado moral e a relação entre evolução histórico-social e aprendizado moral são duas questões fundamentais à ética e à filosofia política ocidentais. E, como eu disse, implicam exatamente no fato de que nós podemos aprender, porque, afinal de contas, nós não nascemos prontos e definidos de modo último. Lembrem que na nossa, se eu não me engano, na nossa segunda lição nós trabalhávamos isso, nós não somos biologia, nós não nascemos formados ou deformados, nós nos construímos intersubjetivamente nessa correlação de socialização-subjetivação. E essa construção social significa, sim, essa interatividade que permite que nós, enquanto sujeitos e grupos demarcados por essa interação uns com os outros e frente às tradições, a partir das tradições comuns, consigamos nos construir e, ao mesmo tempo, influenciar a sociedade e vice-versa, influenciar os outros e vice-versa. E vocês vejam que nessa influenciação recíproca, nós vamos tematizando as tensões que emergem, nós vamos assumindo e reflexivizando as tradições que nos são legadas, e em tudo isso vamos estabelecendo passos evolutivos que, se por um lado, mantém uma continuidade ao longo do tempo com isso que nós entendemos por sociedade, instituições, tradições comuns, por outro, ampliam, reflexivizam, maturam as experiências histórico-políticas, socioculturais que nós já temos. Então, vocês vejam que o espaço da sociabilidade humana é um espaço de formação em termos de relacionalidade, intersubjetividade ao longo do tempo, de construção correlata, de socialização e de subjetivação, que é demarcado por progresso consequente, por progresso gradativo, ainda que, como eu estou lhes dizendo,
de modo não linear, não necessariamente linear, não necessariamente direto. Mas esse é um ponto importante. Nós, enquanto seres humanos, temos capacidade de aprender, de melhorar, de corrigir, e essa capacidade de aprendizado, de melhora, de correção, ela se consolida ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução histórico-social, ao ponto de se constituir, então, como um dos eixos estruturantes da evolução das nossas sociedades ao longo do tempo, da evolução dos grupos humanos ao longo do tempo, e, em última instância, se vocês quiserem, da evolução do próprio gênero humano ao longo do tempo. E é importante perceber que isso vale para indivíduos, essa questão do aprendizado moral ao longo do tempo vale para indivíduos e vale para a sociedade, ou inclusive para sociedades, entre sociedades. Lembrem sempre desse aspecto que eu falo para vocês nas minhas aulas, ou seja, de que a socialização e a subjetivação, no caso dos seres humanos, são absolutamente imbricadas. Nós construímos socialização correlatamente aos nossos processos de subjetivação. E, na medida em que nos subjetivamos, contribuímos para o incremento das próprias instituições, das próprias tradições sociais, das próprias práticas e valores intersubjetivamente vinculantes. O aprendizado moral, como eu venho dizendo, correlatamente à ideia de que nós evoluímos para melhor em termos históricos sociais, constituem-se nos núcleos estruturantes e dinamizadores da reflexão ético-política ocidental, ok? Porque, mais uma vez, se nós não fôssemos construídos em termos relacionais, se nós simplesmente nascêssemos prontos e pré-determinados, a ética e a política simplesmente não teriam vez. Mas é porque nós nascemos com potencialidade, com abertura, com indeterminação, com indefinição, e mais ainda, pelo fato de que nós nos formamos intersubjetivamente, que é possível, então, enquadrar-se reflexivamente os processos de socialização e subjetivação, as instituições, e, nesse sentido, reflexivizá-las, objetivá-las, no caso, regulá-las, corrigi-las, reformá-las, e, nesse caso, orientá-las em termos da consecução, então, desse processo de aprendizado, desse processo de transformação ao longo do tempo. Então, não nascemos prontos, não nascemos pré-determinados, é possível, nós aprendemos, nós somos seres de aprendizado permanente e, portanto, a qualquer momento podemos ser transformados e podemos nos transformar em relação às nossas práticas e valores, lembrando, tanto no nível subjetivo quanto no nível intersubjetivo. E é nesse sentido, mais uma vez, que essa condição de aprendizado, essa possibilidade que nós temos de aprendizado ao longo do tempo, ela se liga diretamente a essa ideia de uma evolução histórico-social marcada pela maturação gradativa, ainda que, mais uma vez, não sendo direta, não sendo linear, pura e simplesmente, em muitos casos sim, em muitos casos não, mas o importante é que essa nossa capacidade, como eu dizia, de aprendizado, de aprender ao longo do tempo, de nos formarmos e reconstruirmos ao longo do tempo, ela caminha para e passo com esta outra ideia de que a evolução das nossas sociedades, de que a evolução do gênero humano se dá por passos gradativos, progressivos, de maturação cognitivo-moral, de modo que aqui essa capacidade de aprendizado que é pressuposta e assumida em termos da condição humana, na sua relação de socialização e subjetivação, ela acaba se tornando o núcleo estruturante do progresso humano ao longo do tempo, enquanto um progresso moral, enquanto uma ampliação dos processos de reconhecimento, integração, inclusão e participação. Aliás, o próprio filósofo alemão Axel Honneth diz exatamente isso, que o eixo estruturante do nosso desenvolvimento ao longo do tempo, enquanto sociedades, entre sociedades, enquanto indivíduos, entre indivíduos, é exatamente o reconhecimento, isto é, o progresso moral no âmbito do reconhecimento que vai se revelando, e aqui agora eu me lembro do Jürgen Habermas, enquanto etapas que se tornam definitivas e das quais nós não podemos regredir. Por outras palavras, esse progresso moral que nós vamos construindo e vivenciando ao longo do tempo, ao longo da história das nossas sociedades, da história humana, ele implica em consolidação desse mesmo progresso que não pode mais ser violada, não pode mais ser regredida. Vamos pensar aqui no exemplo da escravidão. Até pouco tempo atrás, a escravidão era algo naturalizado, despolitizado, tolerado como normal. A escravização de negros e indígenas por brancos, o racismo estrutural. Hoje não se tolera mais, não se aceita mais nem a escravidão, muito menos o racismo estrutural. E isso vale também para
a relação entre homens e mulheres, para a relação entre heterossexualidade, homossexualidade e transexualidade, para a relação entre diferentes grupos étnicos, para a questão da própria estratificação social. Não são processos naturalizados, mas sim processos políticos, os quais demandam exatamente justificação e, na verdade, correção ao longo do tempo. Então, esse é o ponto importante. Nós aprendemos e podemos aprender. E esse aprendizado moral, esse aprendizado cultural, ele é o que nos dinamiza ao longo do tempo, em termos de constituição social. E, nesse sentido, nas interações, nas disputas, nos conflitos entre os grupos sociais, entre os sujeitos sociais, nós temos sempre a consecução de patamares demarcados por síntese, por acordo, por consolidação de novo status quo, de novas práticas, novos princípios e novos valores para resolvermos os desafios anteriores. Eu dei o exemplo da questão da escravidão, eu dei o exemplo também, eu poderia dar um outro exemplo que diz respeito às guerras de religião, ou mesmo a questão da própria compreensão da pobreza e da estratificação social, como eu lhes falei antes. Isso não deixa de ser algo deficitário, ou enfim, os problemas em torno a isso são assumidos, reflexivizados e são tratados ao ponto de nós alcançarmos novos estágios de interação social, de compreensão da nossa condição humana, das nossas instituições, dos processos de socialização e de subjetivação que se consolidam e que, como eu disse, não admitem regressão. Então, nós podemos perceber nesse sentido, espero que essa atitude positiva não seja simplesmente descabida, mas nós podemos perceber, então, processos gradativos de aprendizado e de maturação moral, de aprendizado e de maturação culturais ao longo do tempo, ok? E que é caudatário exatamente da inter-relação entre os indivíduos e os grupos ao longo do tempo, uma inter-relação que sempre produz sínteses maturadas, sínteses de ordem superior em termos culturais e morais, as quais simplesmente não podem ser abandonadas ou regredidas, ok? Então, isso é muito interessante, a evolução humana ao longo do tempo, como eu venho dizendo, ela é marcada pela ampliação do reconhecimento, da integração, da participação, da inclusão dos sujeitos e dos grupos, exatamente pela intersecção cada vez maior entre esses sujeitos e esses grupos, que gera embates, que gera conflitos, que gera disputas, que não podem ser resolvidas a não ser por novas etapas e, portanto, mais consolidadas, mais abrangentes, mais universalistas de integração e de inclusão, de reconhecimento e de participação. Portanto, vocês vejam que, nesse aspecto, embora, mais uma vez, isso não seja linear, isso não seja direto, nós vivenciamos entre a pluralidade, como pluralidade, diferenciação, heterogeneidade e complexidade, processos muito acelerados, muito intensificados de maturação moral e maturação cultural, e, obviamente, como consequência, maturação institucional, porque essa disputa, essa relacionalidade entre as diferenças, entre os diversos grupos humanos situados juntos, em conjunto, acaba implicando na necessidade de mais aprendizado moral, de mais maturação normativa, de mais ampliação cultural, mais uma vez nesse âmbito do reconhecimento, da inclusão, da integração e da participação. E o mais interessante aqui está em que quanto mais se consolida essa perspectiva do aprendizado moral entre os grupos humanos, pelos grupos humanos, mais se acentuam também os problemas e as disputas em torno aos déficits que ainda restam. Ou seja, quanto mais nós ampliamos a nossa consciência moral, mais emergem problemas que ainda demandam soluções, ok? E esses problemas se tornam pungentes ao ponto de exigir uma consolidação ainda maior da nossa consciência moral, do nosso aprendizado moral. Então, muito interessante que nós temos aqui uma lógica de evolução humana bastante profícua, que pode ser promovida institucionalmente, que deve ser promovida institucionalmente para nós resolvermos, vamos pensar aqui, os problemas que nos restam em termos de fascismo, de totalitarismo, de etnocentrismo, de racismo e de fundamentalismo. Qual é essa lógica? O fato de que nós aprendemos ao longo do tempo, de que nós somos seres em permanente reconstrução, nós temos capacidade de aprender, ok? E é isso que nos define de modo último, e de que esse aprendizado é potencializado pelas diferenças em interação, em relacionalidade, de modo a constituir um processo evolutivo em termos históricos sociais cada vez mais universalista, digamos assim, cada vez mais inclusivo, participativo, integrativo, demarcado por cada vez mais processos de reconhecimento em comum, que, por sua vez, e essa é a questão interessante, aceleram ainda mais as tensões sociais e exigem mais e mais processos
de integração, de inclusão, de reconhecimento e de participação. Exigem mais e mais maturidade institucional. E se nós formos pensar numa democracia, é exatamente isso que nós vemos, ou seja, com a desnaturalização, a politização e a historicização da sociedade, da cultura e da consciência, com a perspectiva da pluralização, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade política, nós vemos emergir e explodir os processos de reconhecimento, as lutas por reconhecimento entre a pluralidade sociopolítica, que só pode ser resolvida não mais por meios regressivos em termos de violência, em termos de racismo, em termos de fundamentalismo, mas sim apenas e tão somente por mais direitos humanos, por mais trabalho institucional em termos de integração, por mais consolidação do Estado democrático de direito, por mais consolidação dos direitos e das garantias fundamentais, da segurança, da isonomia, da simetria e da horizontalidade jurídicas. E o mais importante, retornando mais uma vez a uma questão que eu discuto com vocês desde outros momentos das nossas lições sobre ética, o mais interessante é que essa possibilidade de aprendizado que nós temos pode ser potencializada pelas instituições na medida em que nós somos capazes, por meio da reflexão científica, por meio do trabalho político-pedagógico, em torno às instituições públicas, conduzido pelas instituições públicas, de assimilar esse nosso potencial de aprendizado e de evolução morais e de amplificá-lo a partir dos processos educativos, dos processos de produção de políticas públicas, da organização da cultura democrática, da ênfase nos direitos humanos, no pluralismo, no Estado democrático de direito. Então, isso é muito interessante que nós, em uma democracia, podemos acelerar ainda mais um processo que já é muito intenso, muito pungente, de disputa entre as diferenças e de desconstrução de perspectivas essencialistas e naturalizadas em termos de racismo, etnocentrismo, fundamentalismo, instrumentalismo econômico, ok? E nesse sentido, mais uma vez, podemos aprender e a nossa evolução histórico-social é demarcada pela consolidação cada vez mais ampla, mais generalizada de processos de aprendizado e de consolidação de uma perspectiva universalista de mundo que é produzida e demarcada pela intensidade com que as diferenças se relacionam em termos intersubjetivos e, desde isso, constroem embates, sínteses, acordos e novas instâncias, novas fases, novos princípios, novas práticas, novos valores, desde os quais a vida e os nossos problemas sociopolíticos se constituem e podem ser resolvidos. Isso significa que, uma vez consolidado, certo, o aprendizado moral, que, como vocês estão percebendo aqui, é absolutamente corriqueiro e consolidado. Uma vez consolidado esse aprendizado moral, nós não podemos regredir a fases anteriores e tão somente progredir para situações, para condições renovadas e cada vez mais maduras. Portanto, podemos aprender, o aprendizado moral é o que nos caracteriza, e esse aprendizado moral se consolida e se constrói em termos de evolução histórico-social, a qual é marcada, como eu disse, exatamente por esse aprendizado moral e potencializada pela centralidade do pluralismo, da dialética pluralizadora, diferenciadora, heterogeneidora e complexificadora das relações sociais própria à diversidade humana, gerada por essa diversidade humana. E, aliás, nós só podemos aprender, isso é uma questão que vamos ainda refletir em outros momentos, por causa da diversidade humana, por causa do pluralismo humano, que nos faz desnaturalizar, historicizar e politizar a sociedade, cultura, consciência, que nos faz aprender. Nós só aprendemos por causa dos outros, por causa da diversidade, com os outros, com a diversidade, ok? Um grande abraço.